Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 8 de outubro, quinta-feira já. E a gente está começando mais um Batalha do Século. Eu e o Rafa aqui da Clear. Tudo bem, Fala Rafa? galera, bom dia Kim, bom dia a todo mundo no Batalha do Século, de volta. Quinta-feira, pô, eu falo que eu fico ansioso para começar o Batalha do Século, porque toda vez que eu saio daqui, por mais que eu fale só da parte gráfica, eu aprendo muito, a gente fala muito de A mercado. gente troca bastante informação aqui. E acho que o fato da gente mostrar conteúdo, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Então, muito bom dia, vamos que vamos. Tem bastante coisa para te falar hoje, né, Kim? Bastante coisa, né? Um dia após a questão do TCU. TCU, ontem, todo mundo ligado na votação e no julgamento, de fato, por unanimidade, o TCU reprovou as contas. Na verdade, ele deu um parecer recomendando ao Congresso que reprove as contas de 2014 da Dilma. Eh, Isso, obviamente, apesar de muita gente já esperar, né, o fato de ser unânime, o fato de derrubarem a questão do STF que o governo tentou usar de manobra para postergar É. e não conseguiu, isso aí é emblemático e politicamente muito forte. Então é o que o pessoal esperava, né, na parte do impeachment, etc. Então talvez eles corram mais com isso. Agora, vale lembrar que é um processo um pouco demorado, né? Não é instantâneo, porque agora o parecer do TCU vai para uma comissão, então eles têm que julgar ali e já tem gente falando que só deve ficar a votação em si para fevereiro do ano que vem, alguma coisa nesse sentido. Então tem um processo ali no meio, mas é legal a gente dar essa informação. Até lá podem articular à Pode, com vontade. certeza. Já tentaram derrubar o TCU, Uhum. já sabendo que ia ser reprovada, né? É. Então até lá vai ter muita articulação política e tudo que a gente tem visto, né, ultimamente, do governo cedendo ministérios, aí perde de um lado, ganha de um outro. Quer dizer, é um marco importante, acho Uhum. que até para a história, porque acho que a última vez que o TCU reprovou contas, acho que foi Collor ou foi Getúlio Vargas, eu acho, se eu não me Muito engano, se tempo não me atrás. falha a memória aí. Quer dizer, a memória do que eu li, não do que eu vivi propriamente dito. Mas isso. E aí eu queria chamar a atenção porque essa nova articulação política que vai acontecer e essa possível instabilidade política pode levar ao downgrade. Afinal Uhum. de contas, todas as agências reguladoras de risco falaram, olha, vão manter, mas se a movimentação política, se a instabilidade política, melhor dizendo, continuar, é motivo para dar um downgrade. E aí, quer dizer, o cenário continua ainda meio conturbado por É, conta do e médio prazo. até a Moody's ela comentou que a mudança do rating deve ficar pro ano que vem, mas o que ela pode fazer é já dar o outlook negativo antes, né? É. Então muita gente está falando, isso aí traria sim mais pessimismo ali para mercado, mas de novo, a gente tem falado muito de política aqui porque agora é o foco, né? Até o governo está muito focado na política, querendo articular para não ter processo de impeachment, etc. E pouco se fala na economia porque está tudo muito ligado agora. Então, por isso que a gente nos programas tenta passar esse pano de fundo político, não por escolha nossa, mas é porque É o a que está economia vai quente. ser É. influenciada por isso. Então, e as empresas são influenciadas pela economia, então tá tudo interligado, por isso que a gente fala bastante. Então a gente teve essa questão do TCU, a gente teve a questão do TSE também, o pessoal do TSE indo para frente e autorizando a continuidade da investigação da campanha da Dilma. Aqui a diferença do TSE é que se de fato for comprovada alguma ilegalidade na campanha, cairia Dilma e Temer. Isso. Então o que o pessoal está falando, que faz total sentido essa análise, é que agora você tem pressão no PMDB, porque se for pelo TSE, o PMDB tende a cair Perde junto por força. causa do Temer. Então o que eles vão focar agora naturalmente na parte do TCU só para Dilma cair, mas enfim, é muita coisa, é muita informação e muita variável que a gente não consegue prever, mas é legal a gente ter isso no radar. E só para terminar, a questão dos vetos, né, que também foi outra derrota do governo e ficou para frente. Ali não conseguiram quórum, é impressionante. Depois de uma reforma ministerial, eles não conseguem nem juntar o quórum ali para votação dos vetos. Então, no final das contas, muitas derrotas aí para o governo. E a ver, hoje tem reunião ministerial ali da Dilma, tem também lá fora, que a gente não comentou muito, mas hoje tem ata do FONC, que é um Isso. importante Muito, muito. indicador ali de se vai ter ou não aumento de juros para dezembro
Lembrando que as probabilidades arrefeceram bastante. A gente Depois teve do último payroll dado muito payroll. fraco, pedidos às fábricas, então muito dado ruim. Isso aí tenderia a jogar para frente o aumento de Eu juros, comentei né? mais cedo, Kim, aí vê se você concorda comigo, que a reunião foi quarta ou quinta-feira, que eles divulgaram, e o payroll foi na sexta. Foi antes do payroll. Então a ata que eles escreveram foi antes do payroll. Então se na própria ata ele tiver lá claro que a atividade econômica, que antes eles estavam colocando que a atividade econômica está crescendo em ritmo gradual, mais lento. E aí se tiver alguma coisa escrita que, pô, que assim, que nem lento tá, o crescimento está muito baixo e perdeu velocidade, eu acho que o mercado pode até refletir isso pior, porque é uma maneira deles mesmos saberem que os dados estavam ruins e antecipando o payroll, né? E aí, quer dizer, o reflexo disso no mercado poderia ser pior, né? Então, por isso, não só a ata em si, mas também toda essa Contexto. interpretação vai ser interessante. E lembrando que antes do payroll, etc., até a Yellen já tinha dado uma sinalização muito forte de provável aumento para dezembro. Então, ficou tudo muito misturado ali. E, de fato, isso aí pode trazer um pouco mais de informação. O fato é que na hora a gente deve ter bastante volatilidade em dólar, bolsa e até juros, tá? Então, esse é o pano de fundo. E já partindo aqui para a bolsa, né, para a gente falar um pouco de Ibov e para o dólar e para os papéis. Até então, bolsa caía levemente, né? Eu não sei como é que tá Agora está agora. estável, Tá 0,06. estável. Lá fora deu uma melhorada em termos de bolsa, mas ainda também bem sem nenhuma direção muito forte. A gente teve alguns dados de exportação ruins lá na Alemanha, mas está todo mundo esperando a questão do FONC. Mas acho que é legal a gente já olhar a Ibov, né? Porque a gente teve um rally forte ali. O que a gente está vendo ali daqui para frente? Bom, é importante, primeiro de tudo, olha, mostrar para o nosso espectador que o mercado vem de uma alta de 7 dias consecutivos de alta, de 7 dias consecutivos, né, com uma alta bastante expressiva. E o mercado agora está testando uma resistência muito forte, antigo topo, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. A gente veio com 7 dias consecutivos de alta, conseguimos romper essa trendline de baixa aqui, né? E agora está testando esse último topo aqui, que é um ponto muito, muito relevante do ponto de vista gráfico, porque é o topo que, se for rompido, ele desconfigura e desqualifica todo esse canal de baixa. E aí abre um precedente importante para uma reversão de tendência. Na minha visão, eu acho que o mercado está sentindo esse ponto, hoje está muito fraco, beirando a estabilidade, etc. Eu acho que ele vem para uma realizaçãozinha mesmo, deve tentar ali buscar o 47.500, 46.700, onde deve fazer um fundo mais alto que esse aqui, que é o anterior, e aí vamos tentar brigar por uma reversão de tendência. O volume OBV também melhorou um pouco, também rompeu essa trendline de baixa que tem uma referência importante. Ou seja, em suma, 7 dias não dá para ignorar a alta de 7 dias. Veio com volume bastante expressivo. Inclusive ontem veio com volume bem forte também. Eu gostei muito do volume ontem. Agora, o mais interessante é a gente ficar de olho nesse rompimento desse último topo aqui, que é o 47.300, 49.300, melhor dizendo, que aí sim desqualifica a tendência e parte para uma reversão. Quem me vê verá, vamos ver, tá com cara, mas também, aí é um ponto também que é importante, né? Todo mundo falando, né? Pô, e aí, depois de 7 dias, né, vem a galera toda querendo comprar bolsa, né? 7 dias, tá todo mundo hoje mais cedo na sala de análise, pô, e aí, o que você acha? Vão comprar Banco do Brasil, vão comprar XGBR? Pô, mas 7 dias seguidos de alta, minimamente você tem que proteger a sua operação, o seu stop, tem que procurar um stop mais adequado, etc. Então, esse timing, na minha visão, passou. Quem está fora do swing, eu acho que tem que esperar uma realização. Mesmo que o mercado dispare mais 5% hoje, eu prefiro proteger e deixar de ganhar protegendo do que entrar num mercado super arriscado depois de um rally com stop muito longo, né? Então, ou seja, o risco é alto, né? Não estou dizendo que não tem que comprar, mas eu acho que o timing aqui para a compra de swing trade nesse momento, para mim, me parece mais delicado porque os stops estão mais distantes. Boa, e para a parte de fundamento, a gente continua, aliás, depois dessa alta, a gente continua
e até intensifica um pouco o nosso ceticismo, né? Porque se for pensar bem, estruturalmente pouco mudou na nossa economia. Aliás, a gente teve diversos dados ruins ali de produção industrial, confiança, Caged recentemente. Então, mais do mesmo, parece que a gente não chegou no fundo do poço, gente já projetando para esse ano 3,5% de queda no PIB. Então, O próprio FMI também, né? o Botou FMI 3%. também aumentou. Então, o estrutural continua ruim. Para a gente lembrar, o que tinha dado uma arrefecida boa na Bolsa foi a reforma ministerial, todo mundo esperando mais governabilidade, etc. A gente viu que não funcionou ali, é só ver o que aconteceu com os vetos, etc. Então, teoricamente, piorou. O que ajudou muito a gente foi lá fora. Lá fora, se for ver, as commodities deram um rally interessante ali, emergentes também, moedas emergentes se valorizando. Então, você teve uma ajuda boa. Agora, um soluço lá fora, você tende a trazer à tona todos esses problemas que a gente tem que ficar um pouco disfarçados ali com esse otimismo lá fora. E a gente lembrar também que China estava de feriado ali, então sem muitas notícias, agora vai voltar talvez mais pesada. Então é bom ficar com um pouco de conservadorismo agora, o dólar também. Porque, de novo, o nosso cenário não melhorou, né? Estruturalmente ali, a gente está com uma posição difícil ali e governo muito enfraquecido. Então, vale esse comentário ali para a Bolsa, a gente continua recomendando proteção, tá? O Pedro está perguntando, na verdade ele está falando para a gente analisar a VEG. Muita gente gosta desse papel, enquanto você vai colocando no gráfico, em termos de fundamento, apesar de ser uma bela empresa e ter alguma exposição à exportação, endividamento muito baixo, o valuation é relativamente alto. Obviamente já foi bem mais alto e quando bateu ali naqueles R$ 20, a gente chamava muita atenção para o valuation ali exorbitante, 24 vezes PI para esse ano. Agora tá menos caro, mas a gente ainda acha que é um valuation que você paga bastante coisa na frente, por isso tem pouca margem de segurança. Então você fica um pouco mais receoso, até porque você tem outros ativos na bolsa com melhor risco-retorno. Então é um pouco dessa nossa cabeça, boa empresa, mas um pouco cara ainda e sem muita margem de segurança. E deu pororoca porque está dando venda, né, para hoje, né? A VEG, depois de perder o suporte aqui no 16,70, num padrão de topo bem clássico aqui no gráfico diário, diga-se de passagem. Ele perdeu aqui 16,70, deu o padrão de topo dado por candles. O volume também não recuperou na mesma intensidade. Para mim é uma boa venda aí. O amigo que perguntou foi o SMP, né? Não, foi o Pedro. Pedro. Então, Pedro, uma boa venda descoberta aqui, com stop pouco acima de 17,20. Acho que tem o último fundo para buscar em 15,30, com o alvo final dessa operação em 14,80. Então, tá bonito, tá? Eu acho que vale a pena aí. Os topos e fundos descendentes testou a resistência, que é forte pra caramba, com padrão de topo, custa vender. Não custa vender com o stop a 17,20. Essa é a primeira levada do dia aí. Boa. O Flint está perguntando aqui, mais especificamente no técnico, quem não fez novas posições pouco antes dessa estrondosa alta e trabalha direto com a bolsa, sente-se um pouco ou até muito frustrado, né? E ele está perguntando, o posicionamento ideal agora é aguardar uma boa correção nos níveis de Fibonacci? Você dá uma olhada. A sua pergunta é muito boa. Aliás, ela cabe para todos que estão ouvindo a gente, seja para aqueles que estão comprados, seja aqueles que estão mais pessimistas, acreditando em venda, seja para o cara que está fora de posição. Essa pergunta é muito bacana. Flint, é o seguinte, a frustração, eu acho que é uma coisa que faz parte quando você está em bolsa. Você vai estar sempre frustrado. Se você estivesse ganhando dinheiro agora, embora você esteja ganhando dinheiro, você zera. Você amanhã estar ganhando mais, né? Sobe mais 3%, você poderia estar ganhando mais. Mesmo se você estivesse ganhando dinheiro, você comprou lote mínimo, aí você tem a vontade de, não, eu poderia ter vendido tal ação e ter comprado mais para ganhar mais dinheiro. O sentimento de frustração, ele é uma constante para todos os investidores do mercado. Não importa se a posição dele é comprada, se é vendida, se ele está dentro, se ele está fora. A frustração é uma coisa que está sempre embutida. É dor e a frustração, né? A dor e o arrependimento. Então, então, assim, eu até entendo que com essa alta estrondosa, que você, como você colocou, você fica um pouco fora, fica um pouco frustrado em não ter participado. Mas eu acho que o mais importante que você tem que priorizar nesse momento é o risco.
E o risco ele está atrelado aos seus pontos de stop das suas operações. Então você entrou, tem um stop adequado, tecnicamente falando, então, poxa, você tem uma margem de segurança para deixar o papel, o índice subir e conseguir evoluir a favor daquela tendência, etc. Mas quando o stop não está muito adequado, você sofre um risco muito grande por uma margem de operação que já meio que andou. Você imagina 7 dias consecutivos de alta, batendo o mercado num alvo, que é o topo lá do 49,300 que eu acabei de mostrar, a relação risco-retorno fica ruim, porque já está no alvo. Você forçar uma entrada aqui é especular numa nova mudança de cenário, porque tem que mudar o cenário agora para o índice voltar a trabalhar acima dos 49.300, ir para 50 mil. Tem que mudar alguma coisa, porque são 7 dias de um grande upside. Então, eu acho que tem que esperar uma correção. Não necessariamente níveis de Fibonacci, como você colocou aí, porque ele pode passar no 38,2, pode ser no 50 com no 61,8. Claro que se for para escolher um, eu prefiro no 61,8. Tecnicamente falando, é o ponto mais forte de retração para segurar. Mas eu acho que não necessariamente Fibonacci. Acho que a realização, ela permite que tecnicamente a gente olhe o gráfico e veja assim, poxa, o mercado está caindo com fraco volume e a partir do momento que começar a dar sinais de fundo ali, com volume adequado, com figuras de fundo, com padrões de 500, aí é a hora de a gente reforçar a compra, que não necessariamente seja em nível de Fibonacci. Então eu acho que o posicionamento ideal é aguardar a realização. Se o mercado explodir, a partir de agora, nesse exato momento que eu estou falando, vem o sentimento de frustração, mas é preferível você proteger, deixar de ganhar protegendo o seu bolso do que você entrar numa operação com aquele sentimento azedo, salgado, que o mercado não está indo e você zera antes, estopa antes. E no fundo acaba ficando frustrado. O sentimento de frustração é maior ainda do que você deixar de ganhar. Seria essa aí a resposta para a tua pergunta aí, que foi muito boa. Valeu. Boa. Risco-retorno, então, não tão atrativo, né? Não estão. Bom, tem algumas perguntas aqui de política, eu vou tentar passar bem rápido aqui. O SMP perguntando se agora vocês acham que o impeachment acontece. A gente já falou um pouco disso, deve ficar, o trâmite deve ser um pouco longo e a gente até fez uma pesquisa com investidores, todo mundo, ou a maioria, achando que fica para o começo do ano que vem, como muitos já falaram ali no Congresso, acham que a votação deve acontecer em fevereiro do ano que vem com relação às contas lá. Do que o TCU deu parecer, então a votação no Congresso deve ficar para fevereiro do ano que vem. Até lá tem muito chão para rolar, obviamente, como o Rafa falou, muita articulação política, etc. E o Bicudo perguntando se a queda do Cunha facilitaria a abertura do processo de impeachment. Ele está segurando muitos pedidos. Na verdade, é mais um teatro, assim. Ele não está segurando, na verdade ele não quer ter esse ônus sozinho, então o que ele faz? Ele vai rejeitar e a oposição vai entrar com recurso para ir para plenária. Então é mais uma questão... É uma jogada mesmo, né, política. Do que ele segurando os impeachment. Mas indo agora de novo para os papéis, CSN, o Carlos está perguntando, de CSN, enquanto você põe no gráfico, em termos de fundamento, a gente continua com a nossa cabeça, endividamento muito alto ali, 5,6 vezes dívida líquida sobre a geração operacional de caixa. Isso quer dizer que demoraria quase 6 anos se ele pegasse todo o caixa operacional e pagasse dívida, então extremamente alta. Eles vão ter que vender alguns ativos ali, vai ser uma equação difícil de resolver, o valuation relativamente alto, principalmente depois dessa esticada, então a gente não gosta de jeito nenhum de CSN. Eu tô ali meio que no meio do caminho, eu sinceramente não consegui definir ainda se eu gosto ou não gosto, e a razão pela qual eu não consigo definir isso, perdão, é por conta do gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, que é o seguinte, o papel, ele deixou esse último topo daqui, e deixou esse último fundo. Repara que é irregular, né? Eu não sei se a partir desse último preço aqui eu vou romper esse último topo para seguir em frente, ou se a partir daqui ele faz um topo para cair e perder esse último fundo. A formação irregular dos topos e fundos me deixa numa situação muito duvidosa, muito ali difícil de ser interpretada. O que eu sei é que em termos de FIBO, né, eu parei aqui numa região de resistência muito forte, tanto para quem aposta para uma venda, e também parei
numa região de suporte muito forte para quem aposta numa compra. Então, ele está meio que ainda para uma definição. Aí subiu bastante porque o mercado internacional deu força nas commodities, aí ela veio junto, etc. Mas neste momento, assim, e aí, comprar ou vender, arma na cabeça, o que você faz? Eu ficaria bem neutro, mas com um viezinho um pouco de baixa definição do que no de definição deixado ontem. Portanto, a perda do suporte aqui, se o amigo tiver comprado aí, né, eu colocaria um stop aí pouco abaixo de 4,56, porque a perda desse ponto pode confirmar o padrão de topo e iniciar um processo de realização. Essa seria uma análise, digamos assim, preliminar, porque ainda para ter uma consciência mesmo se eu compro ou vendo, eu aguardaria ou a perda desse último fundo ou o rompimento desse último topo para definitivamente o mercado mostrar tendência. Nesse momento eu só apertaria stop, ficaria com uma sensação mais de proteção do que especulação em cima do papel. Boa. E já aproveitando para ficar no setor de siderurgia, perguntaram de Goal 4. Goal 4, enfim, está no mesmo setor, siderurgia, a gente continua com pessimismo para esse cenário. Agora, vale lembrar de Goal, eles têm algumas conversas sobre aumento de capital, o que traria alguma pressão ali para o papel. O Goal, você tem também uma questão de OPA ali sendo analisada na CVM, porque a Goal, que é a Metalúrgica Holding, ela fez uma aquisição de GGBR3 indiretamente via swap com o BTG, então os minoritários estão pedindo uma OPA e extensão para a compra do restante dos papéis. Isso também traria alguma pressão para a Goal. A gente já não gosta do setor e Goal tem umas questões de governança que a gente fica mais pessimista ainda, tá? Isso aí, se e a Goal tá aqui com aquela cara de será que vai, será que não, né? Porque eu tenho um padrão aqui, que é um padrão que as pessoas gostam muito de analisar, eu também, né, chamado ombro, cabeça e ombro invertido. Eu tenho um fundo mais alto que o anterior, isso abre um precedente para uma reversão de tendência. Então eu passo a gostar do papel, tecnicamente falando, se romper esse último topo aqui, que é a resistência nos, deixa eu ver aqui, R$4. Tem que romper os R$4 aqui. Aí eu passo a gostar literalmente por curto prazo apenas, porque seria um processo de reversão de tendência, um processo para você anular esse canal de baixa, e aí seria o primeiro sinal claro de reversão desde quando o papel está aqui em dezembro de 2013, né? Seria o primeiro sinal mais nítido aí de mudança de cenário para uma reversão mais ampla, com algo em 6,50, 6,60. Mas até lá tem muito chão aqui, né? Tem muita resistência para cima, tem muita resistência, é muito mais fácil cair, perder um suporte aqui no 3,15 do que tentar uma compra. Então eu ficaria fora, neutro, e eu começaria a me interessar para a compra no rompimento do R$4 em função dessa figurinha aqui. Mas se tivesse que escolher entre CSN e Goal, por exemplo, tem algum que está melhor? Eu escolheria CSN porque, na verdade, eu escolheria Goal, né? Não é CSN, não. Eu escolheria Goal por conta da figura, né? Da formação de fundo mais alto que o anterior. Mas para isso, para ter essa confirmação, eu precisaria do rompimento dos R$4. Eu ficaria com o Goal pertinho de mim e o rompimento dos 4 me daria a confirmação de que tem que comprar. Boa. Partindo para o próximo aqui, Smiles, essa que caiu ladeira abaixo. A gente teve ali algumas notícias, primeiro por conta de dólar, né? Quando você tem o dólar num patamar mais alto, primeiro que a demanda e as trocas de pontos, isso por conta da demanda já diminui, mas o efeito dólar maior você tende a trocar por menos pontos, né? Porque de reais você converte para dólar e aí troca os pontos, então o mesmo montante em reais você troca por menos pontos. Isso afetou, mas também teve uma questão da controladora, né? A Gol, que vai muito mal, ela contraiu um empréstimo e colocou as ações, boa parte das ações de Smiles como garantia, e muita gente se fala que se acontecer alguma coisa, um cenário muito extremo, a Gol poderia até perder o controle da Smiles. A gente acha que a chance é muito baixa disso acontecer. Isso eu não sabia. Mas caramba, botar a Smile ali, meu amigo. Mas você tem esse cenário aí, um pouco mais de incerteza, então o mercado acaba precificando. De novo, a gente acha que esse não é o caso, cenário extremamente com probabilidade muito baixa, mas você tem essa informação e é mais incerteza para você precificar no papel. Historicamente, empresa de aviação em geral, cara, não consigo ver um case de mega sucesso, assim, nossa, que possa lembrar. Transbrasil, VASP,
Webjet. Me diz um aí, assim, que bombou. Caramba! É que muita gente fala que a única certeza que você tem na companhia aérea é que ela um dia vai falir, né? Então, a gente não gosta, assim, a gente também não é extremo de falar, olha, não é o... com certeza vai falir, não sei o quê, mas a gente prefere outros setores que é muito mais gerenciável, porque, por exemplo, uma Gol, ela tem a variável petróleo, tem a variável dólar, demanda, que aqui tá mal também, muita variável, margem apertada. E tem a Infraero que emperra tudo também, né? Dá uma burocracia enorme, os gates, e vai fazer, não vai, obra que não sai. Exatamente. Então, para que, né, você tomar esse risco quando você tem alguns outros setores mais promissores? Mas é um pouco dessa questão de Smiles e por que cai tanto. Mas não sei se no gráfico tem algum ponto ali. A única certeza que eu tenho que vai falir. Eu vou guardar essa. Vamos lá. Vamos para Smiles aqui. O Smiles está com carinha de oportunidade aqui no gráfico, no curtinho. Porque eu tenho um fundo mais alto que o anterior. E essa ultrapassagem aqui do 3,50 em função do risco, você pode tentar uma compra, tá? Tem um sinal de fundo dado por esse candle aqui, é o martelo, né? Esse aqui. E o mesmo candle agora pode ser uma oportunidade, com um fundo mais alto que o anterior. Então, vai uma sugestãozinha de compra aí em função do risco apenas, não do gráfico propriamente, mas sim do risco, porque o stop é curto, com uma ultrapassagem do 31,44, 31,45, com um stop pouco abaixo de 29,50, né? E o alvo aqui em 38,95, podendo se estender até o 43,40, né? Seria ali uma questão de swing e uma reversão de tendência. A compra, para mim, só é válida por conta do stop, que é curtinho. Agora, se te botar pelo gráfico semanal, pô, a venda ainda é muito mais intensa, embora tenha deixado um candle aqui de fundo. Então, vale um cuidado bem especial com o papel, porque se não confirmar esse padrão de fundo aqui, a tendência é cair mais e perder o último fundo lá no 26,30. Boa. Próximo papel Sula 11, que deu uma boa esticada ali, e o pessoal perguntando se vale uma compra, se ainda tem upside depois de toda essa alta do papel. A gente gosta de Sula como uma forma de você se expor aos juros nesse patamar mais alto. O valuation também está bem razoável, então a gente tem um pouco na nossa carteira. É verdade que a gente tinha uma posição maior e depois com a esticada a gente reduziu, porque, por exemplo, no mesmo setor uma BB Seguridade ficou bem para trás, então a gente fez essa realocação, esse movimento tático, aproveitando a subida de Sula, e trocamos parte dessa posição por BB Seguridade, até porque o IPO da Caixa Seguridade ficou mais para frente, etc. Teve um news flow positivo para BB SE, mas a gente gosta ainda de Sula e a gente tem uma posição ainda que um pouco menor nas nossas carteiras recomendadas. Boa, eu gosto também, mas com algumas ressalvas. Agora é bem importante em função dessa última disparada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. É o seguinte, o papel recentemente deixou um fundo aqui, né, nessa região aqui, do 17,80, 18,20. Aliás, eu até refuguei mesmo, refugasse de amarelar. Era uma condição técnica de compra aqui e eu dei um passo para trás, porque me dei mal. O papel está subindo, está dando dinheiro e tal. Porque eu fiquei meio receoso com o mercado, etc. Mas agora eu gosto do papel, acho que tem tudo para romper esse último topo aqui, seguir em frente. Eu tenho um alvo 21,10, é o mesmo alvo que eu coloquei no Batalha do Século passado, né? Na quinta-feira passada. Agora, a ressalva é que o papel está prestes a romper o último topo aqui. Ele tá prestes a romper esse último topo, que é o topo histórico do papel, e o saldo de volume não está, quer dizer, está um pouco distante aqui. O ideal é quando rompe o último topo, o saldo de volume também faz um novo topo aqui, para que a tendência seja confirmada, para que haja acumulação em cima dos preços, para que haja consistência nas altas. Você repara que a cada rompimento de novo topo aqui, seja daqui, aqui ou aqui, o OBV também veio confirmando. O OBV é o saldo de volume, né? Então, nesse momento que ele faz um novo topo e o OBV não acompanha na mesma intensidade, é uma ressalva, é um sinal de alerta. E essa divergência, que pode durar até para cima do topo histórico, pode chegar no 20,50, 20,60 para fazer um topo voltar a cair.
onde teremos topos ascendentes no gráfico de preço, topos descendentes no OBV. E aí essa divergência pode chamar um quadro de realização. E até mesmo reversão. Então eu gosto do papel, mas temos que ficar de olho no volume ali, porque se não vier com essa consistência toda, poderemos ter sinais de reversão e aí não seria interessante para ficar no curto prazo, apenas para o médio. Boa. Partindo aqui para outro papel, Fibria, que também deu uma esticada, agora voltou um pouco por conta de dólar, mas o Elliot está perguntando mais especificamente, ele fala que Fibria no semanal parece ter feito um spike com divergência e no diário parece estar fazendo um oco, se seria o momento de entrar short. Sim, seria sim, e não só seria o momento, enfim, puxando um pouco a bola para mim, eu vendi esse papel, eu vendi Fibria 2 dias atrás, estou vendido pela recomendação minha na CLIA, em função da perda aqui de 52,60, estou tomando um calor nesse momento, porque está acima do meu preço de venda, meu stop está no último topo, 56,30, acho que é uma oportunidade, é um pouco forçado na minha visão a questão do ombro, cabeça e ombro, mas o volume cai, o papel tem topo mais baixo que o anterior, então eu acho que vale a pena a venda sim. E mantém o stop um pouco mais seguro, é distante, mas é o melhor stop seguro no 56,50, que é o ponto ali que se for perdido, a tendência de alta volta prevalecer no curto prazo e aí a gente vai ficar fora do game. Mas eu acho que sim, mas veja, curto prazo, né? Uma especulaçãozinha ali para tentar buscar o alvo até o 48,60, o 47,60, 47,50 e nada mais. É uma especulaçãozinha contra a tendência, porque a tendência macro ainda é super de alta. Boa, em termos de fundamento a gente não faria uma venda, porque a gente gosta bastante do setor e até essa volta do dólar aí, de novo, lá fora ajudou bastante, você pode ter aí alguma correção de curto prazo, mas em fibra é mais aquela nossa cabeça de você ter uma posição estrutural ali, mais de médio e longo prazo, em dólar e fazer aquele hedge natural ali com as demais posições que ficam muito focadas no mercado doméstico. Então, um pouco disso, a gente prefere Suzano, tá? Mas Fibria está no setor de papel e celulose, que tem performado bem, a celulose lá, conseguiram repassar preço, etc. E já emendando, no Pedro estava perguntando dos boatos, né, da JF, dos batistas, que também, enfim, é controlador da JBS, etc. Saíram alguns boatos que ela poderia comprar a Fibria e quais os impactos. Na verdade, eles queriam tão de olho e teve esse boato, há muito tempo tem esse boato, até porque eles são controladores da Eldorado também. Então, teria alguma sinergia, até porque a planta e a expansão da Fibria e da Eldorado, as duas são em Três Lagoas, então se teria alguma sinergia ali, mas vale lembrar que a Eldorado está extremamente endividada ali, mais de 6 vezes dívida líquida EBITDA. Não é uma coisa simples ali, você lidar com esse endividamento. Então é bom ficar de olho, mas de novo, esse boato sai há muito tempo, mas o que eu quero passar é que não é com certeza bom por causa das sinergias, porque de novo, a empresa Eldorado extremamente alavancada e eles poderiam fazer essa aquisição justamente para depois fazer algum tipo de fusão, tá? Aqui bancos a gente não falou ainda, mas eu acho que é sempre bom falar todos os programas, até porque o principal setor do índice, e enfim, é a nossa top pick, a gente gosta muito de Itaúsa, mas acho que é legal, e até queria ver a opinião do Rafa em termos gráficos, o que a gente fez recentemente foi trocar parte da posição de Itaúsa que a gente tinha por Bradesco, porque o par ficou para trás, você teve uma questão ali da aquisição do HSBC em dólar, o dólar esticou muito, a gente penalizou o Bradesco, a gente acha que foi um pouco exagerado, então a gente trocou não toda a posição, mas parte, justamente para fazer esse trade tático, e é legal até fazer esse link com o gráfico para ver se de fato o gráfico de Bradesco está um pouco melhor ou não, ou está igual. O que você está achando aí, Rafa? Comparando ali Bradesco e Itaú, vamos começar com o Bradesco, tá um pouco parecido mesmo, eu não diria que tá nem melhor nem pior. Tá um pouco parecido, porque a gente teve esse rally de alta, o mercado evoluiu bem aqui nessas compras e agora ele está sentindo resistência aos topos anteriores. Se te olhar, esse aqui é Bradesco. Se eu trocar para Itaú, olha lá, a mesma coisa, né? Com Itaú levemente acima do último topo, diferentemente de Bradesco, né? Mas também, para mim, não classifica como melhor ou pior. Até pelo volume também, o saldo de volume disparou aqui Bradesco, vou olhar Itaú,
ó, disparou também. Então, eu acho que eles estão na mesma configuração, bonitinho. Estão em região de fortíssima resistência, que daí para cima, só mesmo na minha visão, uma mudança de cenário, algo muito mais positivo, uma força, um fluxo na compra mais intenso para que o mercado ganhe esse fôlego, essa explosão. Na minha visão, acho que os gráficos estão com a mesma configuração e vale o alerta, até para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, de tentar vender os dois papéis se perderem a mínima de ontem, porque ambos deixaram candles de definição em região de resistência, né? Então, vale também aquela ideia de tentar especular em cima da venda. Vamos ver. Tá, a princípio, está com uma carinha mesmo de sentir a resistência e realizar um pouco, e aí vamos ver se sai para uma reversão de tendência ou não. Aí já até respondo a pergunta do Couto aí, ó. Se Itaúsa 3 é o momento de compra. Na minha visão, não, porque tudo andou muito forte, etc. Eu acho que o mercado precisa corrigir um pouco, e mesmo que a partir de agora exploda na compra, em algum momento essa realização vai vir, e nessa realização a gente parte para uma compra. Então, eu ficaria fora do segmento esperando a realização. Boa, então em termos gráficos, ficar de fora por enquanto, mas se quiser especular e for um pouco mais agressivo na venda, Isso. se você estiver olhando médio e longo prazo, em termos de fundamento, pelo menos a gente gosta por conta de valuation, tá? É bom a gente separar os timings, etc. E você explicou bem essa questão de ser mais agressivo e curtíssimo prazo para essa volta. O Javier está perguntando e está pedindo para você olhar o dólar, né? A gente falou tanto de dólar, então o pessoal pedindo para olhar o gráfico. Doletinha parando aí em região de fortíssimo suporte aqui, retração de 61,8, um gráfico diário. E aí quando a gente passa aí para 60 minutos, a gente vê novo zigue-zague descendente. Quando a gente passa para o gráfico de 15 minutos, mais um zigue-zague descendente. Deu venda o dólar aqui na perda do 880. Essa venda eu dei na sala de análise. O meu alvo já foi até. Meu alvo era 860, perdão. Já bateu o 860 e pegamos aí bem essa venda de curtinho. Acho que o dólar deve continuar caindo para buscar esse último fundo. 844 é o próximo alvo, podendo se estender até 820 para as próximas sessões. Realmente o dólar está com uma fase de realização. E aí que eu fiz um estudo esse final de semana, muito legal mesmo. Aliás, muito obrigado pelos e-mails de todo mundo, a galera mandou bastante e-mail mesmo. Fiz um estudo seguinte, peguei o real, o BRL, peguei o real e coloquei contra todas as moedas no mundo, aquelas que têm maior liquidez, peguei dólar australiano, peguei dólar americano, peguei dólar canadense, aí peguei o euro, peguei peso mexicano, chileno, rúpia, rublo, saí socando o Brasil contra o real contra todas as moedas. Coincidência ou não, todos os alvos foram 100% atingidos quando a gente faz uma coisa chamada expansão do Fibonacci, que nada mais é que uma repetição de movimento. Então, eu peguei as últimas crises de valorização do real em 2002, em 2008, e um pouquinho de 98 também em algumas moedas, e expandi isso para o movimento de agora. Repetiu o processo da desvalorização lá para o processo de agora. Todas as moedas contra o Brasil bateram 100% do alvo, sem exceção. E aí no domingo, no programa Domingo com o Rafi, eu falei, olha, talvez eu seja o primeiro cara a falar isso, mas eu vendo dólar e compro o real a partir de agora em função disso. Tudo bateu no alvo. Uma coisa você vê uma moeda, outra ali meio... Tudo bateu no alvo, 100% das extensões de Fibonacci. E aí eu comecei a trabalhar mais com o processo de venda. Pode ser que o mercado estresse de novo, venha um downgrade, alguma coisa, o dólar volte a subir, etc. Mas a nossa visão é sempre de curto prazo. Então fui feliz na análise, o dólar continua arrefecendo aí, aliviando um pouquinho. O quadro acho que pode continuar caindo até pelo menos o 820, que é um ponto técnico muito forte. Mas o que prevalece é isso, que o cenário digamos assim, se o Ibovespa encontrou o preço da crise, porque bateu 42,5, ficou ali, eu acho que o dólar também encontrou o seu preço da crise e ali agora acho que só uma alteração de cenário significativa, sei lá, impeachment, alguma coisa mais drástica, mais forte para poder fazer com que o câmbio venha renovar o topo. Do contrário, eu acho que batemos aí a máxima mesmo no 4,30.
Pô, a gente já passou do horário, mas acho que dá para falar de um último papel que muita gente perguntou de Ambev, então acho que vale a gente comentar aqui. Quando você vai colocando no gráfico Ambev, estão perguntando da negociação da Ambev com a SABMiller, se pode interferir na Ambev. Claro que pode, mas primeiro que por enquanto foi recusada a oferta e depois precisa entender como que vai ser todo esse trâmite, né? Se vai, depois vai ter algum tipo de fusão e sinergia. Lembrando que a SABMiller é muito forte aqui na América do Sul, tem quase todo o market share da Colômbia ali, Peru, então você teria alguma sinergia para tirar, tirando que você está falando de uma gestão ali muito boa. Então você poderia ter alguma sinergia nesse sentido, e o Bicu estava perguntando se quando uma empresa realiza uma aquisição, ela altera o valor de dividendos distribuídos. Primeiro, um passo antes é que lembrando que é a Ambev, que é controladora da Ambev, que está fazendo a negociação e não a Ambev em si, tá? Agora, deixando isso de lado por um caso genérico, onde uma empresa adquire outra, geralmente, assim, você não tem uma regra, mas faz sentido ela diminuir os dividendos porque ela vai precisar de caixa. Então, para fazer essa aquisição, para diminuir a alavancagem, etc. Então, você pode ter esse movimento de menor distribuição para os acionistas para reter esse caixa e aplicar nessa aquisição, etc. Não é o caso de Ambev, porque é a Ambev que está fazendo a aquisição, tá? Mas no caso genérico seria isso. Se puder, só para a gente finalizar, olha rapidamente, Vamos lá, Ambev. rapidamente. A Ambev, que renovou a máxima histórica, agora veio para uma realização. A princípio era para fazer um fundo voltar a subir. Né? E aí a entrada na compra talvez seja muito próxima, 19,50, 19,35, com stop pouco abaixo de 19 bola. Eu gosto do papel, acho que está numa tendência de alta bem firme, está caindo para voltar a subir. O último topo 20,43 acho que dá para facilmente ser rompido. Então é uma questão de realização, faz um fundo para voltar a subir e cair para compra. Boa. Beleza, então, pessoal, acho que deu pra gente conversar bastante, a produção aqui chamando a nossa atenção, mas essa última a gente tinha que falar, muita gente estava perguntando, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do programa. De novo, a gente tem Batalha do Século toda terça e quinta para comentar fundamento e gráfico. Valeu, Rafa. Valeu, Kim, valeu todo mundo. Amanhã eu não estou aqui, então já desejo a todo mundo um bom final de semana, bom feriado, tudo de bom aí. Terça-feira estamos de volta aí na Clear e na Infomoney TV. Boa. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!